Seja no esporte amador ou profissional, os pés, claro, são a base de tudo. E o excesso de impacto, o uso dos calçados, não só inadequados, mas porque o calçado às vezes é aquele para aquele esporte, mas ele aperta. E se você não tem cuidado suficiente, você pode ter consequências. No Cuidar é Transformar de hoje, o assunto é justamente esse, podologia esportiva. Confere aí no VT. Cuidar é transformar. Corpo, alma e espírito. Oferecimento Kalós, estética e bem-estar. Quando a gente fala de pé de atleta, normalmente a gente está se referindo a uma micose. Mas o assunto hoje aqui é o pé do atleta mesmo, daquela pessoa que pratica uma atividade esportiva e o cuidado com os pés. A Aparecida Oliveira, que é podóloga aqui da Clínica Kalós, vai explicar tudo pra gente. Aparecida, você cuida também de pés de atleta para cuidar o pé do atleta. Exatamente. Até inclusive, né, vem realmente porque o atleta ele acaba transpirando bastante e acaba tendo essa micose entre os dedos, né? Então é onde surgiu o pé de atleta, né? Entendi. Então, mas a gente cuida do pé por inteiro. Como que a podologia pode ajudar os pés de uma pessoa que pratica atividade física, né? Não sei se são só os atletas profissionais ou os amadores também. Sim, todo mundo, né? Todos os atletas em si, em geral, a gente costuma dizer que precisa ter uma prevenção, porque um calo ali pode atrapalhar a sua performance, uma unha encravada pode atrapalhar totalmente aí um jogo, né? Imagina você chutar com uma unha encravada, né? Uhum. Então a podologia ela vem para prevenir todas essas intercorrências para que o atleta ou a pessoa que também gosta de praticar uma atividade física tenha saúde dos pés para conseguir fazer tudo perfeitamente. Inclusive, eu sei que você está cuidando dos pés de alguns atletas profissionais do nosso Londrina, nosso Tubarão. Nem fale, né? Uma paixão de Londrina, uma paixão de todo mundo, né? Eu cuido já há 1 ano, mais ou menos, do João Vitor, né? Que é um jogador do Londrina. E justamente trabalhando essa prevenção, né? Questão de calosidades, né? Na hora de colocar a chuteira, para não ter aquele aperto, as chuteiras já são apertadas, né? Então, os pés têm que estar o máximo confortável e saudável, né? Que é o principal que a gente trabalha, né? Desde quando eu conheci a Aparecida e a Kalós, eles têm cuidado bastante de mim. Antigamente eu estava jogando um pouco com dor, questão do calo, das unhas. Desde que eu comecei a tratar aqui, tem me dado bastante evolução. Com os pés bem cuidados, pode usar tênis, né, e suar todos os dias, por exemplo? Quem gosta de praticar atividade todos os dias. Então, pode, porque assim, a gente não tem como evitar o suor, né? Temos algumas coisas que podem ajudar, né? Um talco ali, um antisséptico, que pode ajudar nesse excesso de suor, né? Mas ele inevitavelmente ele vai acontecer, né? Por causa do esforço e tudo mais. Então ele pode, mas ele tem que estar sempre atento, né? Sempre olhando. Eu sempre falo assim que a gente tem que ter o costume de olhar para os pés, né? E fazer um breve exame nesses pés. Olhar a coloração da unha, olhar entre os dedos, se está tendo escamação, se está tendo algum rachadinho. Tudo isso é um sinal de alerta. E a dor também, né, eu imagino, porque mesmo quando tá lá sem a unha encravada, de repente se tá faltando tirar ali uma cutícula, cortar a unha corretamente, causa dor também. Exatamente, às vezes o próprio ressecamento, né, uma falta de uma hidratação ali adequada, né, causa um espessamento no calcanhar, aí vem a dor, o próprio calo, né, então assim, mesmo um pé cuidado, ele requer cuidado, né, não tem uma regra, só quando o meu pé tá doente que eu vou cuidar. Não, a gente na verdade precisa preveni-lo, né, antes que venha qualquer coisa, né. Você já falou muito da unha encravada, mas no caso da podologia esportiva, ela requer algum cuidado diferente de uma pessoa que não pratica esporte, então? Sim, isso também é uma pergunta muito interessante, porque a podologia esportiva, ela difere um pouco do que é o dia a dia de uma clínica, né? Numa pessoa que chega de uma vida normal, que não é um praticante de esporte, né? Então, assim, no esporte, tudo que a gente vai fazer é delicado.
Então a gente não pode nunca retirar demais, né? Se tiver um calo, a gente vai retirar o máximo? Não, porque daí vai ser pior, né? Se tá também com o espessamento ali, o calcanhar grosso, também não posso lixar para ficar fininho, igual a gente idealiza, né? Não pode, porque o esporte, ele requer um pé mais firme, mais ali sustentável, né? Então se você deixa ele um pezinho frágil, aí você atrapalhou toda a performance dali. Não vai nem conseguir praticar. Não vai. E tem que ter uma periodicidade para tratar esse pé. Sim, isso também é muito importante, porque assim, a gente precisa ver um atleta que faz ali o seu esporte, né, no seu dia a dia, pelo menos a cada 20 dias, 15, 20 dias, porque dentro desse período pode muita coisa mudar. Porque uma vez que ele usa muito os pés, né? Então são esportes de impacto que tem, né? Não só, por exemplo, o futebol, como a gente está falando, né? Eu atendo também umas meninas que fazem balé, que faz patinação, né? Inclusive ontem a gente atendeu uma menina da patinação que estava com problema, né? Então ela vai para uma competição, ela veio já dar um check-up aqui para ver, para ficar 100%, né? Então tem tudo isso. E essas meninas, né? Você citou o balé, eu pensei no comecinho da entrevista, elas utilizam aquelas sapatilhas que machucam muito o pé, né? Exatamente. Então são pessoas, né, que precisam de um cuidado maior. Todo mundo precisa cuidar dos pés, né? Mas essas pessoas, como é a sua ferramenta de trabalho, muito mais ainda, né? E eu sei que o João Vitor, né, que está cuidando do Londrina, tem o pé bonitinho, bem cuidado, mas você já teve algum caso que você falou, meu Deus, e aí estava numa situação, e depois a pessoa até melhorou sua performance lá na modalidade esportiva por conta do cuidado com os pés? Com certeza. Então, por exemplo, assim, um calo, né, que é o que acontece bastante no futebol, né? E esse calo faz com que ele, na hora de correr, na hora de pisar ali, ele tenha uma pisada diferente. Isso muda toda a estrutura do corpo dele, então muda a velocidade, muda a força, né? Então, assim, uma retirada ali bem precisa ali muda totalmente. E aí é gol na certa. E agora a gente que tá nesse clima de Copa, todo mundo só falando nisso, o que inspira muitos meninos, inclusive e meninas também. Vamos cuidar dos pés, então. Com certeza, né? A minha recomendação é que todo mundo cuide dos pés, né? O meu sonho é ter, assim, com que mais pessoas conheçam a podologia, experimente dos benefícios da podologia, né? E principalmente da podologia preventiva. E como você falou, agora muitos gols a gente espera do Brasil, Muitos gols, estamos na torcida aqui, meu Deus do céu. Aparecida, eu queria te agradecer, você é uma apaixonada pela podologia, dá pra perceber. É verdade, é a minha paixão. Eu que agradeço vocês, né, essa oportunidade de poder falar da podologia, né, de chegar a mais pessoas o que a podologia pode fazer, né, e é com muito amor que eu realmente exerço a minha profissão. E você aí cuide dos seus pés, sendo atleta ou não. Gente, a Aparecida é tão gostoso conversar com ela, porque ela fala com essa paixão e ela tem uma agenda concorridíssima, viu? Ela não é de Londrina, então não são todos os dias que ela está na Calós.